Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e também bem interessante que está em alta, né, nesses últimos tempos, que é o TDAH, tá? Hoje eu vim trazer ali os principais sintomas e efeitos na vida adulta, tá? Então hoje nós vamos focar especificamente ali nos 15 principais sintomas das pessoas que têm TDAH na vida adulta, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui, listar para vocês aqui também os 15 sintomas mais comuns, tá? O primeiro ali é desvia facilmente a atenção, tá? E isso é muito característico do TDAH, né? Isso se dá devido ao excesso de pensamentos que ele tem, tá? Isso faz com que eles tenham ali bastante distração durante qualquer atividade ou até mesmo uma conversa, tá? Então, devido a essa quantidade de pensamentos, eles têm essa facilidade ali de ter uma desatenção, tudo bem? 2. É desastrado, desorganizado, derruba objetos e esquece compromissos, tá? E isso ele também está muito ligado ao excesso de informações e pensamentos, tá? Então, por exemplo, muitas das vezes uma pessoa, ela chega lá na garagem e ela viu que esqueceu a chave. Ela vem, volta o caminho todo, quando chega na casa dela, ela esquece o que foi buscar e já começa a fazer uma outra coisa e pega uma segunda coisa que ela nem tinha lembrado, tá? Muitas das vezes as questões dos compromissos também, essa pessoa ela acaba esquecendo, até mesmo por conta da quantidade de informação e pensamentos ali dela durante aquele momento, tá? Então isso é muito comum também em pessoas que têm TDAH, tá? Apresenta brancos durante uma conversa, tá? Isso é uma outra coisa muito comum, tá? Porque muitas das vezes uma pessoa que está com TDAH está conversando com você e você está falando com ela, tal, e a hora que você percebe que a pessoa ela já está assim, aham, tá bom, sei, interessante, tá? É porque muitas das vezes essa pessoa ela tá ali perdida nos pensamentos dela, tá? E ela não tá mais prestando atenção em você. Mas ela não faz isso por mal, tá? É mais por esse excesso de pensamento. E aí cabe muito daquela pessoa ali que tem o TDAH falar, ó, me desculpa, eu me perdi aqui nos meus pensamentos, você poderia repetir, por favor? Tá? Então é muito comum essas pessoas ali que têm TDAH ter esse tipo de comportamento, tá bom? Bom, o outro é interrompe a fala do outro. Sim, isso também, fora a essas questões do branco, né? O interromper a fala também está ali, ela é muito comum devido também a essa quantidade de informação e essa quantidade de pensamentos. Então, muitas das vezes as pessoas estão ali conversando e do nada a pessoa que tem TDAH, ela muda de assunto. Ah, você viu fulano que aconteceu isso e aquilo? E a pessoa, tipo, do nada não entende o porquê que aquilo ali aconteceu, por que ela colocou aquele outro assunto durante a conversa, tá? Mas isso é muito comum, tá? Para uma pessoa ali que tem TDAH. E não interprete como uma falta de educação ou como qualquer coisa, tá? É que realmente a pessoa ela faz aquilo ali sem o controle tão grande da situação. Lógico que conforme vai passando o tempo, né, o TDAH, a pessoa consegue ir administrando melhor, tá? Mas principalmente no começo ali é bem complicado. E então essa pessoa ela tem essa mudança repentina ali de assunto ou de atividade, tá? Isso é bem comum, tudo bem? 5. Comete erros de fala, leitura ou escrita e come letras, tá? Outra coisa que pode estar associada também ao TDAH é a dislexia, tá? Então pode estar muito associado a isso. E também pensa que uma pessoa que ela está ali a todo tempo com excesso de pensamentos, com excesso de informação, então o cérebro ele está muito rápido absorvendo muitas coisas, prestando atenção em muita coisa. Então essa pessoa pode acabar escrevendo algo muito rápido ou lendo algo muito rápido, ou até mesmo falando, né? E isso causa esses erros ali
de escrita ou de leitura, enfim, tá bom? Então, isso é um dos sintomas também mais comuns que nós vamos ter, certo? 6, presença do hiperfoco, tá? O que seria esse hiperfoco? O TDAH, ele tem dois altos e baixos ali, né? Ou uma pessoa ela é totalmente focada em um determinado assunto, em uma determinada coisa, ou ela é totalmente desfocada para a vida dela geral, tá? E o que que acontece? O hiperfoco ele vai acontecer quando aquela pessoa identifica algo ou algum assunto que interessa muito ela, tá? E aí tem uma grande vantagem desse hiperfoco, que é a pessoa normalmente quando entra dentro desse hiperfoco em determinada área, em determinado assunto, essa pessoa ela se destaca a mais do que a média ali das pessoas devido a essa vontade ou essa determinação naquele assunto, tá? Então, por exemplo, essa pessoa, ela determina um hiperfoco ali, ela tem um hiperfoco ali para estudar a área de matemática, por exemplo. Essa pessoa, ela passa horas, 1, 2, 3, 4 horas estudando sem perder a atenção dela ali, tá? Porque ela entrou no estado de hiperfoco, porque é um assunto, é um conteúdo que ela gosta muito, tá? Então, isso acaba ativando esse hiperfoco dessa pessoa, tá? Ou pode ser o extremo também de não ter foco para essas determinadas situações ou até mesmo atitudes, tá? Então, a gente tem esses dois mundos ali totalmente inversos, tá bom? Bom, mexe e remexe na cadeira, balança os pés e rabisca, tá? Isso é muito comum, tá? Em pessoas ali que têm TDAH, devido a não conseguir ficar parado muito tempo num lugar só, tá? Então a pessoa ela tem que estar a todo momento se mexendo, movimentando. O cérebro dessa pessoa não desliga para nada, tá? Então essa pessoa ela tá ali lendo, mas ao mesmo tempo ela tá fazendo algum barulho, então a pessoa tá lendo e ao mesmo tempo fazendo barulhos ali com a boca, prestando atenção em outros lugares, enfim, tá? Então, tipo, ela tem essa necessidade de estar ali se remexendo o tempo inteiro, tá? 8. Faz várias coisas ao mesmo tempo e termina poucas coisas, ou muitas das vezes nem termina, tá? E por que isso, né? O TDAH, ele tem uma necessidade, ou ele tem essa vontade de ter muitas coisas. Eles querem ali fazer muitas coisas, mas eles não conseguem terminar devido à falta de persistência, tá? Eles têm ali uma necessidade, eles têm ali uma falta de persistência, então eles não se mantêm naquilo ali por muito tempo, tá? Então isso acaba prejudicando muito as pessoas a começar algo e terminar aquilo, tá? Então eles deixam várias coisas pelo caminho, tá? Então começa o curso ali e não termina, começa uma faculdade, por exemplo, e muda, fica indo e voltando em várias situações e deixa várias lacunas ali em aberto, tudo bem? Bom, 9, fala sem parar e monopolizando um grupo ou até mesmo um assunto, tá? E isso é bem complicado, principalmente dentro de empresa ou principalmente dentro ali da graduação acadêmica, enfim, na escola também, tá? Então essa pessoa, ela tem ali um momento que ela fala muito e ela não deixa outras pessoas falarem, tá? E isso pode gerar um desconforto, até mesmo no convívio social dessa pessoa, tá? Então, ela tem essa dificuldade de parar e ouvir outra pessoa, porque ela fala ao tempo inteiro, então dentro de um grupo, provavelmente é a que mais vai estar falando ali sem dar chance ou até mesmo interrompendo as pessoas durante a fala delas, tudo bem? Bom, 10. Baixa tolerância à frustração e rejeição, tá? E isso é bem interessante porque no TDAH nós temos alguns traços, né, disso daí, porque muitas pessoas acham que o TDAH
ele tem, ele é igual, né, ao borderline, por exemplo, tá? E não são, tá? Não tem nada a ver ali. O TDAH, ele tem dificuldade com essa frustração e rejeição quando nós estamos falando, quando está ligado, na verdade, a ideias daquela pessoa, quando você discorda das ideias, quando você discorda da atitude, quando você discorda do comportamento, tá? Então, isso o TDAH vai lidar com uma forma mais difícil, eles vão ter uma questão de aceitação mais difícil. Já o borderline, por exemplo, está ligado mais à questão afetiva e não cognitiva, tá? Então, por isso tem essa diferença. Então, o borderline, ele não consegue lidar com a frustração, com rejeição, no quesito afetivo. E o TDAH é mais nesse quesito cognitivo, nas ações, nas atitudes, é totalmente diferente, tá? 11. Impaciência, irritabilidade e oscilação de humor, tá? Isso é muito comum porque imagina que um cérebro que está a todo tempo pensando em alguma coisa, a todo tempo está analisando, a todo tempo recebendo informações, é um cérebro que está totalmente ativo a todo momento. Então, acaba que você torna aquele cérebro ali, ele se desgasta mais rápido, tá? Ele fica cansado mais fácil. Então, isso acaba tendo uma oscilação de humor, você acaba tendo irritabilidade mais fácil, porque você desgasta mais ali essa tua parte cognitiva, tá? Então, isso é bem comum também. 12. Tendência a compulsões por comida, compra e drogas. E eu vou emendar junto com a 13, porque tem a tendência a se envolver com situações de riscos. E as duas têm uma certa ligação, tá? O TDAH, normalmente, ele tem uma baixa de dopamina no cérebro, tá? Dopamina é o que está ligado à motivação, é o que está ligado ali ao prazer, tá? E por que essa tendência de compulsão? A compulsão, quando você tem uma compulsão por comida, por compras ou até mesmo por drogas, você tem picos de dopamina no cérebro. Então, por isso que as pessoas com TDAH têm a facilidade em ter essas compulsões, tá? Como também ali embaixo tende a se envolver em situações de riscos. Por quê? Porque elas sempre estão em busca dessa dopamina, tá? Para ter esses picos de prazer e ter esse picos ali de satisfação, e isso faz com que coloque em situações de risco também, tá? Só que o grande problema é que essas compulsões ou essas situações de riscos, elas são prazeres momentâneos. Então, você tem uma compulsão por comida, você come aquilo, você tem um pico de dopamina e depois baixa, e aí você vai precisar de mais, aí você come mais, aí você vai ter outro pico de dopamina e depois outro. E drogas é a mesma coisa, você consome um pouco, aí você tem aquele pico, daqui a pouco você vai consumir mais para você ter aquele mesmo pico de dopamina. Então está muito ligado ali essa questão de se envolver em situações de riscos e compulsões alimentícias por compra ou por droga, devido a essa baixa dopamina no cérebro. Tudo bem? 14. Baixa autoestima. Isso é interessante, essa baixa autoestima ela acontece principalmente com aquelas pessoas que têm o TDA e elas não sabem, tá? Por quê? Porque as pessoas que têm o TDA, elas vão ter uma dificuldade no relacionamento interpessoal, ela vai ter dificuldade ali de comunicação com algumas pessoas. Por quê? Porque ela vai estar conversando ali com a pessoa, ela vai mudar de assunto do nada, ela vai interromper, igual a gente vimos no tópico ali 3, no tópico 4, né? Interrompe a fala do outro. E isso faz com que as pessoas comecem a se afastar dessa pessoa, porque não é legal, né? É chato isso. Então faz com que a pessoa se afaste e a pessoa ali que tem o TDA, ela começa a notar isso e ela começa a pensar um monte de coisa que a pessoa não gosta de mim, porque
eu não deixo aquela pessoa falar, eu não deixo, só que a pessoa não entende que ela tenha o TDA. Então, essa baixa autoestima, ela começa muito nessa parte, tá? Quando o adulto, ele sabe que ele tem, enfim, então ele consegue explicar para aquela pessoa, consegue falar para aquela pessoa o que é que está acontecendo, então acaba amenizando essa situação, tá? Mas acontece muito isso, principalmente para as pessoas que não sabem que têm um TDA, ok? E o 15º, prejuízos na vida afetiva, social, profissional e acadêmica, tá? E isso é uma coisa comum, porque pensa numa pessoa que ela tem dificuldade em deixar as outras pessoas falarem, ela não consegue focar em uma única coisa, ela começa coisas e não termina. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento, tá? Você focar ali no relacionamento, estar conversando com um parceiro, com sua parceira e do nada você muda. Então, vai gerar briga, vai gerar desentendimentos. Na área acadêmica, principalmente, a pessoa ela começa uma faculdade e daqui a pouco, do nada, ela para e começa outra, e aí depois de mais um tempo ela para também e vai para uma outra área, enfim. Tá? Então, gera ali muitos prejuízos, tanto na vida social, profissional, acadêmica, devido a essa situação. Tá? Então, preste bastante atenção nisso, ok? Então, eu quero que vocês peguem esse tópico, tá? Caso vocês tenham dúvida se vocês têm TDAH ou não, tá? Passe num profissional especializado, tá? Porque, assim, o TDAH, ele não é tão simples o diagnóstico, tá? Hoje, muitas pessoas falam que tem, mas não passa por um diagnóstico certo, correto, para realmente identificar aquilo, tá? Então, assim, tem várias coisas ali, então o que eu trouxe são os mais comuns, tá? Mas tem outros, enfim, então tem que ser muito bem avaliado, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Compartilhe, comenta, curta aqui também para que isso ajude eu entender se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.